Você já parou para pensar no que é motivação? Motivação é aquilo que faz você acordar bem cedo, 5 da manhã, para ir para o trabalho, ou para ir para a escola, ou para ir para a academia. Motivação é o que faz você seguir a lei da castidade. É o que faz você sair daquele grupo do WhatsApp que você não deveria estar. É o que faz você levantar daquele filme que você não deve assistir. Motivação é o combustível que faz você, mesmo nos momentos muito difíceis, tomar a decisão certa. O que é motivação para você? Para pensar, tô sem saída. Para pensar, essa é a vida. Para pensar o que fazer. Para pensar só com você. Gente, continuamos em guerra. Eu sou o Leléo, esse é o Vem Segue do canal Para Pensar, que hoje a gente vai terminar o livro de Alma, mas as guerras ainda não vão acabar. Bora nessa? Eu vou começar a aula de hoje contando história. Eu acho que vai fazer mais sentido se a gente souber o que vai acontecer e depois a gente pontuar o direcionamento da aula e pontuar essas motivações. Essa história a gente pode dividir em 3, talvez 4 partes, tá? A primeira parte são as cartas de Moroni para Maron. O que acontece? Amaron ele se torna rei dos Lamanitas. Ele era irmão de Amaliquias, que morreu nas últimas guerras contra os Nefitas. E continua tomado de ódio, continua guerreando. Amaliquias tinha muito mulher e criança como prisioneiro, e mulher e criança era um prisioneiro que dava muito trabalho, então ele queria trocar. Moroni também tinha muitos prisioneiros, todos eles homens, guerreiros lamanitas, que Moroni estava usando para poder fortificar as cidades. E Amaron manda uma carta para Moroni, querendo trocar prisioneiros. O que acontece? Moroni vai responder de uma forma não tão bem criada. Se fosse hoje em dia, seria uma discussão no Twitter. Na real, Moroni era bom de escrever. Ele questiona Maron, diz que não quer trocar, que vai guerrear se for necessário, e através de uma estratagema ele vai conseguir pegar todos esses prisioneiros sem derramar nenhuma gota de sangue. Ele vai, na verdade, fazer com que um dos guerreiros dele, que era Lamanita, fosse lá e falasse que tinha fugido dos nefitas e levasse vinho para os guardas dos lamanitas beberem. Eles vão ficar embriagados, vão ficar felizes, vão dormir, então durante a noite eles vão lá, jogam espadas lá dentro. Toda mulher, criança que estava lá dentro ficava armado, durante a noite eles cercam e os lamanitas acordam de manhã, se veem sem condições de lutar contra. Eles estavam com gente por fora e por dentro das muralhas cercando eles. Essa é uma parte da história. A segunda parte da história vai ser quando o povo de Amon, lembra aquele povo que fez convênio de nunca mais pegar em armas para lutar, de não derramar mais sangue? Pois é, eles vão estar passando por muita dificuldade, porque eles vão ver os nefitas que estão lutando, morrendo por eles para proteger a vida deles, e eles vão estar ali tentados a pegar em arma de novo. O que vai acontecer? Os filhos deles, que não fizeram nenhum convênio com Deus, vão falar assim, não precisa de pegar em armas, deixa que a gente luta. São 2.000 jovens, jovens mesmo. A gente entende aqui, se a gente for olhando aproximadamente a época, a gente está falando de jovens de 16 anos para baixo. E eles vão formar um exército de 2.000 homens, ou jovens, para auxiliar os nefitas nessas guerras. E miraculosamente, nenhum desses jovens se perde. É uma história fantástica. Tem inclusive um vídeo muito legal no aplicativo da igreja sobre essa história. É bem comovente mesmo. Eu achei fantástico como que a gente está falando de crianças, criança lá tá, diácono disposto a lutar. É muito legal. E o fato de nenhum deles ser ferido por causa da obediência, por causa do que a mãe deles diziam, eu acho que cabe até um vídeo à parte só para falar disso. A outra história vai ser as cartas de Moroni para Paoran. Paoran, ele era o juiz supremo dos nefitas. Ele era o governante principal do povo. E Moroni começa a falar, olha, a gente está precisando de suprimentos, a gente está precisando de mais homens para lutar. Olha, a gente está perdendo uma cidade aqui, outra ali, porque a gente não está tendo essa ajuda. Até que ele chega ao ponto e fala assim, olha, se você não vai ajudar, eu vou aí e vou destruir vocês. E vou tomar o governo, vocês estão sendo displicentes com a gente. E ele queima Paoran
E Paulão vai virar e falar assim, olha, não é bem assim não. Tem um povo aqui, uns rebeldes, que aproveitaram que a gente está passando por momentos de dificuldade e tomaram o poder. Eu mesmo já não estou na capital, eu fugi para outro lugar, levei comigo o máximo de homens, a gente está tentando juntar um exército maior para ir tomar de volta a cidade. Então eu estou, na verdade, precisando de ajuda. E aí Moroni vai marchar para poder ajudar Paulão e eles vão tomar os exércitos nefitas. Aí, por um momento, essas guerras acabam. Elamã, ele entrega as placas, vai ter uma história ali de Agote, outra que nessa aula a gente não vai tratar, mas a história de modo geral é essa. Recomendo muito, muito, muito que vocês leiam, que vocês estudem, que vocês tirem um pouco do seu tempo para ler e para pensar como é que essas guerras se aplicam na minha vida, o que é que tem de princípio aqui ou ali que eu posso aplicar hoje. Qual o sentimento? Será que eu tenho que mudar isso ou aquilo? Isso é muito importante no nosso processo de revelação pessoal. Mas hoje, durante essa aula, eu queria que a gente pensasse na motivação dessas pessoas. O que fazia essas pessoas agirem? A gente sabe que na vida a gente tem motivações boas e ruins. A gente toma decisões com boas finalidades e com finalidades ruins. E a gente vai tratar algumas delas, uma de cada vez. Eu vou começar com Amoron. Amoron era irmão de Amalequias. E ele vai continuar uma guerra que já era fraca do irmão dele. O irmão dele queria poder, não conseguiu, se revoltou contra os nefitas, foi lá no Lamanita e incitou todo mundo a guerrear. Porque ele queria poder, ele queria controlar tanto os Lamanitas quanto os nefitas, principalmente os nefitas. E Amoron, ele vai continuar essa guerra. Olha só, em Alma 54, versículo 23 e 24, diz assim: Eu sou Amoron, e descendente de Zorã, a quem teus pais pressionaram e trouxeram de Jerusalém. E eis agora que eu sou um bravo lamanita. E eis que essa guerra foi empreendida para vingar as ofensas cometidas contra eles, e para obter e manter seus direitos ao governo. E termino minha epístola a Moroni. Amoron, ele está comprando uma guerra de 500 anos atrás. Ele está fazendo 500 anos, Nefe, lá no comecinho do livro de Mórmon, obrigou meu pai, Zorã, a virgem não é o pai, é 500 anos antes. Se vocês conseguiram já andar 500 anos para trás na sua árvore genealógica, vocês já estão de parabéns. E aí ele está falando assim, ó, porque lá atrás vocês fizeram isso com meu pai, vocês não podiam ter feito isso. E o pior, agora eu sou um lamanita e eu tenho direito ao governo. O que o Zorã está fazendo é arrumando uma desculpa boba, pífia, para na verdade fazer o que ele quer. O que ele quer é poder. O que ele quer é vingança do que o irmão dele passou. O irmão tinha uma guerra boba, ele está querendo continuar. E aí ele arrumou uma desculpa. Agora, quantas vezes na vida a gente não arruma uma desculpa que pra gente parece boa, mas para fazer a coisa errada? Quando eu era moleque, adolescente, a gente tinha um super sábado, uma atividade do seminário. E dentro dessa atividade tinha a busca de escritura. Para mim, na minha cabeça, do jeito que eu lembro, era a competição mais importante que tinha. E eu me dedicava pra caramba para aquela busca de escritura. E marcava a escritura, e dobrava, e amassava, e pintava as páginas. E a ideia era a gente conseguir abrir escrituras específicas o mais rápido possível. E eu estava indo muito bem. Por 1, 2, 3 competições dessa, eu fiquei em primeiro lugar. E aí, eu cheguei numa competição dessas, o presidente da Estaca, na época, ele virou e falou assim, hoje a gente vai fazer essa busca de escrituras com uma escritura em branco. Vocês não podem usar o livro que vocês prepararam. Antes tinham algumas regras, a gente podia pintar, dobrar, amassar a página, fazer o que fosse, mas ele decidiu naquele dia que ia ser desse jeito. Eu decidi, na minha raiva, que então eu não ia mais participar da competição. E foi o que eu fiz até o final do ano. Não participei mais. Eu arrumei para mim uma desculpa porque eu estava bravo. Eu queria brigar com o presidente da Estaca, eu estava chateado com ele. Foi uma desculpa boba. Bem mais tarde, quando foi época de ir para a missão, esse mesmo presidente de Estaca me ajudou tanto. Ele foi uma peça fundamental para que eu tivesse mais preparado, para que eu fosse um missionário muito melhor. E ele sempre conseguiu demonstrar muito amor e carinho por mim. O que eu aprendi? Igual a Moron, eu estava arrumando uma desculpa para ficar bravo com ele. Achava que botar a escritura em branco era uma forma de privilegiar
os que não se preparavam. Enquanto eu, que estava me sentindo bonzão, preparado, só queria ganhar. Pelo lado dele, ele estava preocupado em integrar o máximo de pessoas possível ou de fazer uma atividade às vezes mais divertida o possível para todo mundo. A motivação dele era muito boa. A minha motivação para sair foi boa, foi burra. Entendeu a diferença? Como que muitas vezes nas coisas simples a gente faz igual a Moron, a gente compra uma briga por um motivo que a gente está inventando na nossa cabeça. Assim, arrumei uma boa desculpa, vou guerrear. Por outro lado, a gente tinha Moroni. Moroni, que na última aula a gente leu a escritura que se todo homem fosse ou pudesse ser como Moroni, os próprios poderes do inferno seriam abalados. Moroni era um homem fantástico, que sabia colocar Deus em primeiro lugar, que lutava pela liberdade, lembra? Pela família, pelo direito dele de exercer a religião dele. Olha como que Moroni se posiciona nessas mesmas cartas. Olha a motivação de Moroni. E eis que a Moron, eu te escrevi algo concernente a esta guerra, que empreendeste contra o meu povo, ou melhor, que teu irmão empreendeu contra eles e que ainda estás determinado a continuar após a sua morte. E no versículo 10, mas como vive o Senhor, nossos exércitos atacar-te-ão caso não te retires, e bem cedo serás visitado pela morte. Pois conservaremos nossas cidades e nossas terras, sim, preservaremos nossa religião e a causa de nosso Deus. E no versículo 12, e eis que se não fizeres isto, marcharei contra ti com os meus exércitos, sim, armarei até mesmo minhas mulheres, meus filhos e avançarei contra ti, perseguindo-te até tua própria terra, que é a terra de nossa primeira herança, sim, e será sangue por sangue, sim, vida por vida, e dar-te-ei combate, até que sejas eliminado da face da terra. Moroni, ele não ia de jeito nenhum abrir mão daquilo que motivava ele. Ele lutava por algo que ele acreditava fielmente. Ele lutava para poder adorar a Deus. Ele lutava para defender o povo dele. Eles estavam sendo atacados e ele não negociava as motivações dele. Ele ia lutar até a última força do corpo dele. Moroni são aquelas lutas que a gente muitas vezes na vida acha que a gente vai perder. Moroni é aquele dia que o pneu do carro fura, que o ônibus estraga, que você não se sente preparado para fazer uma prova e mesmo assim, sabendo o que é certo, você com coragem vai lá e faz. Você está motivado a alcançar o seu objetivo. Moroni não ia desistir por nada. Pessoal, o feedback de vocês faz isso fazer muito sentido pra gente, está sendo ótimo. Seja ele pessoal, seja ele online. É legal o pessoal que está colocando os filhos para assistir, é legal os professores de escola dominical que falam que estão usando a aula para ajudar a preparar. É legal o pessoal de fora que está assistindo e manda mensagem para a gente até no WhatsApp. É muito legal isso e é muito importante que vocês continuem a curtir aqui e a compartilhar com a galera. É isso que vai fazer o canal espalhar cada vez mais. Muito, muito, muito obrigado pelo carinho de vocês. Lembra que depois dessas cartas de Moroni para Moron, na própria escritura eles vão contar as histórias do povo dos 2000 guerreiros. Essa é uma história muito legal. Vamos ver a motivação, e essa acontece com mais frequência na nossa vida do que parece. A motivação daquele povo. Lembra que eles fizeram um convênio de que nunca mais iam fazer isso? Lembra que a gente, quando estudou sobre convênios, a gente falou que a gente vai ser testado? Olha o tamanho do teste desse povo aqui. A gente está em Alma 53, 13 e 14. Mas aconteceu que quando viram o perigo e as muitas aflições e tribulações que os nefitas padeciam por eles, encheram-se de compaixão e desejaram pegar em armas em defesa de seu país. Mas eis que, quando estavam prestes a pegar em armas de guerra, foram dissuadidos por Elamã e seus irmãos, porque estavam prestes a quebrar o juramento que haviam feito. Esses irmãos, eles estavam aflitos com a dificuldade, não só que eles estavam passando, até porque é o seguinte, eles eram dispostos a morrer pelos convênios deles. Mas ver as pessoas passando, os nefitas passando por essas dificuldades no lugar deles, estavam fazendo eles cogitarem seriamente quebrar o juramento deles. Para mim, essa história é quando a gente perde o emprego,
quando a gente está com dificuldade financeira, quando a gente bate o carro e fica tudo muito mais caro e a gente se sente extremamente tentado a não devolver um dízimo, a não ajudar um irmão, a não contribuir com as pessoas que precisam, porque a nossa vida já está muito difícil. De novo, o motivo, ele é completamente justificável. O compromisso deles e a motivação não podia ser. A gente não pode abrir mão dos nossos convênios porque a nossa vida não está perfeita, porque a nossa vida não está 100% abençoada, ou porque a gente está passando por tribulações muito difíceis. Lembra? A vida é uma guerra. Ela vai ser uma guerra entre o bem e o mal. E a gente tem que estar disposto a batalhar. Batalhar não é ficar em casa descansando. Batalhar vai exigir um monte de sacrifício. E aqui eles tinham um bom motivo, mas através da ajuda dos irmãos deles, de Elamã e de quem pregava, eles tiveram coragem de escolher o certo. Agora, os filhos deles não tinham feito esse convênio. Olha a motivação deles, que legal. Versículos 16 e 17. Mas eis que aconteceu que eles tinham muitos filhos que não haviam feito convênios, de não pegarem armas de guerra para defender de seus inimigos. Portanto, reuniram-se todos os que podiam pegar em armas e adotaram o nome de nefitas. E fizeram convênio de lutar pela liberdade dos nefitas, sim, de proteger a terra, ainda que com sacrifício da própria vida, sim. Fizeram convênio de jamais renunciar sua liberdade, mas de lutar em todas as circunstâncias para proteger os nefitas e a si próprios do cativeiro. Esses jovens, de modo geral, eles não teriam que comprar essa briga. Eles não teriam que lutar essa guerra. Eles não estavam na idade de lutar essa guerra ainda. Um bom exemplo disso é toda vez quando na vida a gente é obrigado a reverter a responsabilidade natural das coisas. É quando, por exemplo, um jovem tem os pais que não querem que ele vá para a igreja ou faça uma coisa certa. E ele vai ter que lutar por ele mesmo por isso. Ou quando você precisa de trabalhar, sua família depende financeiramente de você, você ainda nem terminou os estudos. Sabe, você não teve tempo de se preparar para aquilo, mas a responsabilidade te obrigou. Nesses momentos, a gente pode aprender com esses jovens várias ferramentas, várias escolhas que vão ajudar a tomar essas decisões. As principais deles eram uma fé inabalável em Deus e uma obediência a quem eles entendiam ser um líder, a quem ele entendia ser um exemplo. Aqui eles vão usar dois, Elamã e as mães deles. Pensem assim, eles acreditavam em tudo que as mães ensinaram. E elas ensinaram que se eles tivessem fé, eles seriam poupados. Elamã vai falar que eles seguiam cada ordem com exatidão. Essa é uma ferramenta. Se você está num chamado que parece muito difícil, se no seu trabalho está sendo exigido alguma coisa que está além da sua capacidade, ou que você entende que não foi preparado para isso, se a vida reverteu a responsabilidade e está sendo exigido alguma coisa de você, segredo número 1, confie em Deus. Tenha fé que Ele pode te ajudar. Número 2, obedece com exatidão tudo aquilo que é colocado. Como que tem que ser feito? É desse jeito? Vai lá e faz. O tamanho do milagre dessa vitória deles é insano. É como se o time de rapazes da sua ala ganhasse um jogo de futebol contra um time profissional. É essa a discrepância, é essa a diferença. E ganhasse bem. Nenhum desses jovens foi ferido. Porque ele foi ferido, não. Todos foram feridos, mas nenhum morreu. Porque eles tinham fé em Deus e porque eles obedeciam com exatidão as palavras da mãe deles e do líder deles. Conseguiu pensar em algumas formas de aplicar isso na sua vida? Então vamos lá. Agora, Elamã, que era um líder religioso, ele também vai entrar nessa guerra. Ele também vai se sentir motivado e vai assumir uma responsabilidade nessa guerra. Por quê? Vamos ler comigo os versículos 18 até o 22 do capítulo 53. Ora, eis que havia 2.000 desses jovens que fizeram esse convênio e pegaram em armas de guerra para defender seus pais. E então, eis que eles, além de nunca terem representado um peso para os nefitas,
tornaram-se também, nessa ocasião, um grande apoio, porque tomaram suas armas de guerra e desejaram que Elamã fosse seu chefe. Eles escolheram Elamã para ser o chefe deles. Cara, tem muita lição legal aqui. Você como líder, você como exemplo, você como pai, como uma pessoa que é influente entre os seus amigos, eles escolhem te seguir ou eles te seguem por causa da sua posição? Elamã, ele tinha um carinho tão grande e uma importância tão grande para esse jovem que eles falaram assim, a gente vai para a guerra, mas a gente quer você. A gente quer que você lidera. Eles vão chamar Elamã de pai, e Elamã vai chamar eles de filhos. Tamanho era esse carinho. E continua assim no 20. E eram todos jovens e muito valorosos quanto à coragem e também vigor e atividade. Mas eis que isso não era tudo. Eles eram homens fiéis em todas as ocasiões e em todas as coisas que lhes eram confiadas. Sim, eles eram homens íntegros e sóbrios, pois haviam aprendido a guardar os mandamentos de Deus e a andar retamente perante eles. E então aconteceu que Elamã marchou à frente desses 2.000 jovens soldados para ajudar o povo nas fronteiras da terra, ao sul, junto ao mar do oeste. Como jovem ou como liderado, a gente é essa pessoa que faz com que o líder esteja disposto a sacrificar tudo para estar à frente. Eles eram jovens fantásticos. Isso fez com que Elamã tivesse ainda mais coragem. E eles juntos, lembram, o problema maior ali era ajudar a defender. Os nefitas não estavam dando conta, eles precisavam de mais gente. O que acontece? Moroni e Paurã agora eles vão trocar cartas por causa das dificuldades que a guerra tem trazido. Eles meio que não estão dando conta de manter a guerra. Por quê? Porque tem muita gente se debandando, tem muita gente abandonando a causa. Tem muita gente, tem muitos dissidentes. E Paurã ele vai contar de um deles. Olha o que fala no capítulo 61, versículos 3 e 4. Eis, porém, que há quem se regozije com vossas aflições, sim, a ponto de rebelarem-se contra mim e também contra aqueles de meu povo, que são homens livres, sim. E os que se rebelam são muito numerosos. E os que tentaram se apoderar da minha cadeira de juiz são a causa desta grande iniquidade, pois usaram de grandes lisonjas e influenciaram o coração de muitos, o que será motivo de severas aflições entre nós. Eles retiveram nossas provisões e intimidaram nossos homens livres, de modo que não foram ter convosco. Existiu um povo que aproveitou a fragilidade do momento de guerra entre os nefitas para tentar tomar o poder. Eles vão atrair muita gente. A gente já aprendeu sobre isso através de lisonja, através de falar o que eles queriam ouvir, no intuito de controlar. E aí eles vão começar a amedrontar, de modo que os guerreiros que eram para ir ajudar Moroni, que eram para ir ajudar a guerra, foram impedidos de fazer isso. As provisões, os alimentos, também não estavam chegando lá. Olha como que Moroni vai falar com Paurã, que era o governador da terra, que era quem respondia por essas coisas. E Moroni não sabia que isso estava acontecendo. Se assim não procederes, irei até vós rapidamente, porque eis que Deus não permitirá que pereçamos de fome. Portanto, ele nos dará do vosso alimento, ainda que seja pela espada. Agora, tratai de cumprir a palavra de Deus. Eis que eu sou Moroni, vosso capitão-chefe. Não busco poder, mas procuro abatê-lo. Não busco as honras do mundo, mas a glória de meu Deus e a liberdade e bem-estar de meu país. E assim termino minha epístola. Moroni termina a carta falando para Paurã, se você não resolver esse problema, eu estou indo aí marchar e guerrear contra você. Paurã, ele tinha todo motivo do mundo para estar ofendido. Sabe, igual aqueles filmes que uma boa conversa, se os dois sentassem à mesa, resolveriam guerras que não iam acontecer. Moroni e Paurã aqui tinham todos os ingredientes para dar errado. Isso aqui é aquela história quando você pega e toma uma bronca que você não merece. Ou quando você está se esforçando ao máximo para fazer alguma coisa certa e dando conta. E lógico, igual a vida tem um monte de coisa que atrapalha e vem alguém e fala assim, ó, você está fazendo tudo errado. Já aconteceu com você? Pois é, como que você reage? A reação de Paurã, ela é fantástica. Ele fala, olha Moroni, te admiro muito, mas o que está acontecendo aqui é isso. Na verdade, eu tive que fugir daqui para tentar juntar homens, para poder tentar resistir às dificuldades que eu estou tendo. Por isso que eu não estou conseguindo te ajudar. Ele não dá uma desculpa, ele dá uma explicação e pede ajuda de Moroni na hora. Vamos entender a motivação de Paurã para ser assim?
A gente vai ler os versículos do 9 até o 14. E agora, em tua epístola, censuraste-me, mas isso não importa. Não estou zangado, antes, regozijo-me pela grandeza de teu coração. Eu, Paurã, não busco poder, busco somente conservar minha cadeira de juiz para preservar os direitos e a liberdade de meu povo. Minha alma permanece firme nessa liberdade com a qual Deus nos fez livres. E agora, eis que resistiremos à iniquidade, mesmo com derramamento de sangue, e não derramaríamos o sangue dos lamanitas se eles permanecessem em sua própria terra. Não derramaríamos o sangue de nossos irmãos se eles não se rebelassem e levantassem a espada contra nós. Submeter-nos-íamos ao jugo da servidão se isso fosse requisito da justiça de Deus, ou se ele nos ordenasse que o fizéssemos. Mas eis que ele não manda que nos submetamos a nossos inimigos, mas que tenhamos confiança nele e ele nos livrará. Portanto, meu amado irmão Moroni, resistamos ao mal. E ao mal que não pudermos resistir com nossas palavras, sim, como revoltas e dissensões, resistamos com nossas espadas, a fim de conservarmos nossa liberdade, a fim de regozijarmos-nos no grande privilégio de nossa igreja e na causa do nosso Redentor e nosso Deus. Paurã lutava pelos mesmos motivos que Moroni. Ele soube não se ofender porque ele entendeu qual que era a intenção de Moroni. Já te falaram alguma coisa com uma intenção e você entendeu diferente? Moroni falou com a intenção de ganhar uma guerra. Paurã podia ter entendido completamente errado, mas ele foi calmo, ele buscou entender e colocou: Moroni, a gente tem o mesmo motivo. A gente quer a nossa religião, a gente quer poder adorar o Deus do jeito que a gente faz, a gente quer a nossa liberdade. Se Deus quisesse que a gente virasse servo, a gente viraria, mas não é o que Ele quer, então vamos lutar. Cada uma dessas batalhas tem elementos que facilmente a gente vai poder aplicar na nossa vida. Cada uma dessas batalhas deixa bem clara a motivação do porquê essas pessoas estão lutando. Que a gente possa, na nossa vida, escolher os bons motivos para tomar as decisões certas e ter coragem de tomar. Se a gente fizer dessa forma, assim como Moroni, assim como Elamã, assim como os 2.000 guerreiros, assim como os pais daqueles 2.000 guerreiros, a gente no final vai estar lutando a boa luta e a gente vai ser recompensado com a recompensa dos justos. Então, pensa um pouquinho no que está te motivando, escolhe os melhores e vamos juntos para essa guerra. Vamos vencer? Para pensar o que você quer, dinheiro, fama, testemunho ou fé. Para pensar o que Deus te deu. Para pensar o universo é